Como sabem, há uns dias atrás tivemos um acidente de aviação dramático na Índia e deixo os meus sentimentos a todas as pessoas que perderam familiares e amigos nesse acidente de aviação, que é uma situação trágica. E eu venho mostrar-vos aqui uma situação fora desse acidente de aviação e fora da situação trágica que aconteceu, de que, pelos vistos, se veio a saber que os supostos portugueses que estavam a bordo desse avião foram pessoas que adquiriram a nacionalidade sem pôr os pés em Portugal. E, portanto, eu não tenho absolutamente nada contra a pessoa humana que perdeu a vida nessa situação, que lamento imenso, é uma situação trágica. Eu venho falar do sistema político que acabou por providenciar a nacionalidade a várias pessoas que não puseram os pés em Portugal, que não sabem falar a língua portuguesa e que estavam a viver no Reino Unido. E, portanto, não tenho absolutamente nada contra essas pessoas, tenho tudo contra o sistema que lhes atribuiu a nacionalidade sem sequer porem cá os pés. E, portanto, vamos ver, meus caros, esta notícia e fazer aqui uns breves comentários. Ora, temos queda de avião na Índia, Interpol pede ajuda à PJ para identificar os corpos de portugueses. As 7 vítimas portuguesas obtiveram a nacionalidade mesmo sem virem a Portugal e residiam no Reino Unido. E, portanto, é só com isto que eu tenho um problema. Como é que é possível que pessoas possam adquirir a nacionalidade sem vir a Portugal, a viver no Reino Unido e, pelos vistos, era a família toda na Índia, segundo percebi? Isto não é compreensível, isto é inacreditável que se possa atribuir a nacionalidade a pessoas que nem puseram cá os pés, provavelmente não sabem dizer uma palavra em português, têm a família toda na Índia, vivem no Reino Unido e é-lhes dado um cartão a dizer que são portugueses. Como é que isto é possível? Eu não consigo compreender, honestamente. E depois as pessoas ficam muito admiradas que muita imigração que vem para cá venha precisamente para adquirir os documentos. E depois vão para o resto da Europa porque não querem ficar cá, obviamente, porque há melhores salários e também melhores subsídios noutros países. Mas enfim. O pedido chegou esta quinta-feira por volta da hora de almoço à Polícia Judiciária. A estrutura da Interpol, dedicada a agilizar contactos entre peritos de polícia europeus para a identificação humana em desastres em massa, pediu ajuda para conseguir identificar os 7 portugueses que constam na lista de passageiros que seguiam a bordo do avião que se despenhou na Índia com mais de 200 passageiros. Mais uma vez digo, a quem deixo os sentimentos, a todas as pessoas, porque é dramático, é uma situação muito má. Ao que a Renascença apurou junto da Polícia Judiciária, trata-se de pessoas que obtiveram a nacionalidade portuguesa mesmo sem virem a Portugal e residiam no Reino Unido. Os passaportes datam de 2024 e entre as vítimas com dupla nacionalidade estão 4 homens e 3 mulheres. O mais velho é um homem de 58 anos e a mais jovem é uma mulher de 27 anos. É só isto. No fundo, o meu problema não é com as pessoas, não é com o desastre. Quer dizer, eu tenho um problema com o desastre, não deveria ter acontecido e é trágico e há imagens que foram tornadas públicas pelos mídias tradicionais que são horríveis. É aflitivo ver o avião a cair e a diminuir a sua altitude e quer dizer, é dramático, é uma situação muito dramática e muito feia. Mas o meu problema é este: como é que se pode considerar legalmente uma pessoa portuguesa que nunca pôs cá os pés, que não pondo cá os pés ainda vivia no Reino Unido, tinha dupla nacionalidade da Índia, segundo percebi, tinha a família toda na Índia, não tinha uma única ligação a Portugal, mas foi-lhe dado um cartão a dizer que era português? Qual é que foi o processo que atribuiu? Qual é que foi o tipo de sistema? Qual é que foi a decisão política? Quem é que foi o responsável por atribuir a nacionalidade a uma pessoa que não pôs cá os pés? Qual é que foi o grau de adaptação à Portugalidade de uma pessoa que não pôs os pés em Portugal? Isto é incompreensível. É um desrespeito enorme pela nacionalidade portuguesa. A nacionalidade portuguesa está a ser tratada como se fosse um cromo de umbilical ou alguma coisa do género. Qualquer pessoa que vá a um supermercado compra um umbilical e recebe como brinde a nacionalidade portuguesa, porque é isto que parece, honestamente. E portanto, o meu problema é com isto. O meu problema é com governantes que deram estas ordens políticas para que isto acontecesse, responsáveis políticos que permitiram a continuidade deste processo e pessoas que atribuem nacionalidades a pessoas que nunca puseram os pés em Portugal. Este é o meu problema com o sistema político, não é com qualquer pessoa ou com qualquer grupo étnico, racial, religioso. O meu problema é com decisores políticos que desrespeitam constantemente a identidade nacional e que desrespeitam os portugueses atribuindo este tipo de nacionalidades.
vocês deviam ver era as leis da nacionalidade de países de onde muitas destas pessoas vêm. Deviam ver, por exemplo, o que acontece no Brasil, que quando vocês recebem a autorização de residência, têm um motivo que justifica essa autorização de residência. Se por alguma razão esse motivo da autorização de residência cessar, a autorização de residência também cessa. Ou seja, se vocês, por alguma razão, tiverem um contrato de trabalho temporário, seja 6 meses, seja o que for, um contrato relativamente precário que não vos permite grande continuidade laboral nesse país. Vocês têm esse contrato. Se ao fim desse contrato o contrato não é renovado ou não vos é dado um novo contrato, vocês ficam sem a razão que vos deu a autorização de residência. Ficando sem a razão que vos deu a autorização de residência, vocês ficam sem a autorização de residência e têm que voltar ao vosso país. E, portanto, como é que isto acontece, por exemplo, no Brasil, que é liderado por um esquerdista que, enfim, já esteve preso, nem vou continuar sobre este assunto, mas é factual, um esquerdista que mantém esta lei, um esquerdista que acho que não pode ser acusado de ser um extremista de direita, seguidor do nacional-socialista Senhor do Bigode ou seguidor do Benito Mussolini. Portanto, é importante termos em consideração que muitas das coisas que a dita direita radical, nacional populista, a nova direita europeia, como lhe quiserem chamar, muitas das coisas que estas forças políticas pedem eram consensos a nível europeu, ou pelo menos eram consensos em Portugal, isso posso-vos garantir. Pedro Passos Coelho tem intervenções em 2014 que diz muitas das coisas que o Chega diz no dia de hoje. Paulo Portas, em 2007, 2008, dava entrevistas com muitas das agendas que o Chega tem nos dias de hoje. E, portanto, coisas que eram consensos há uns tempos atrás são radicalismos de direita, são extremismos de pessoas que seguem o Senhor do Bigode e que querem a implementação de um Estado totalitário à semelhança do que aconteceu no século XX na Alemanha Nacional-Socialista. Não é nada disso. Toda a gente com o mínimo de bom senso consegue compreender isso e estamos apenas a falar de pessoas que há uns anos atrás votavam PSD, algumas votavam PS, outras votavam Bloco de Esquerda e que sempre se identificaram com uma espécie de moderação que desapareceu no tema da imigração. E desapareceu porque a extrema-esquerda, por causa da sobrevivência política de António Costa, reuniu um consenso à volta da manifestação de interesse que destruiu completamente este país do ponto de vista da imigração. E António Costa, ele mesmo e outros líderes desse mesmo partido, destruíram este país em várias áreas. O Partido Socialista é responsável por 3 bancas rotas e quer reclamar para si o mérito de tudo de bom que aconteceu neste país, mas ignora tudo de mau que foi feito neste país, nomeadamente a questão da imigração, nomeadamente as 3 bancas rotas e etc. E, portanto, no fundo, era isto que eu tinha para partilhar, meus caros. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado. Mais uma vez digo, não tenho problemas nenhuns com pessoa nenhuma, tenho problemas com o sistema que atribui a nacionalidade a pessoas que nunca puseram cá os pés, que vivem no Reino Unido e que têm a família toda na Índia. Não têm uma única ligação a Portugal, mas têm um cartãozinho que diz português. Se for preciso, nem bom dia sabem dizer, ou se calhar até sabem, mas nem sequer sabem o que isso significa. E, portanto, era isto, meus caros, que eu tinha para partilhar. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado. Peço-vos só o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBWay na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.